Seja bem-vindo a esta aula em que eu vou te contar um pouco da minha história para te mostrar a atividade mais importante que eu tenho feito na minha vida até hoje e que eu só fui perceber essa semana em algumas mentorias que eu estava dando. Então, eu espero que essa aula abra a tua cabeça para fazer essa atividade também, porque ela pode ser ao mesmo tempo altamente lucrativa e muito forte para você se conhecer melhor, tá bom? Então vamos nessa, tá? Nossa, eu não sou gaúcho, eu não sei fazer chimarrão direito ainda, entendeu? Mas eu vou conseguir aprender. Em 2017 eu resolvi começar a gravar vídeo na internet. Vou te contar a verdade. Eu jogava videogame, FIFA, LOL, Diablo, essas coisas. Lá em 2014, 2015 e 2016. E eu assistia muito stream, então eu via muito campeonato de jogo, esse tipo de coisa, cara jogando, eu curtia assistir. E eu ficava pensando, caramba, eu queria muito fazer isso, né? Eu queria muito gravar, fazer live eu jogando, olha a coisa. Queria fazer live jogando e conversando com as pessoas. Mas eu não tinha internet boa pra fazer isso na época, não era tão fácil ter essa internet, meu prédio não tinha nem fibra ótica. E aí eu não sabia o que fazer. Beleza, o tempo foi passando, né? E aí em 2013 eu comecei a jogar, olha só, cara, perdi 3 anos da minha vida nesse negócio, 4 anos da minha vida jogando. Em 2017 eu lembro que eu tava na conversa com minha psicóloga lá na terapia e ela falou, por que tu não grava vídeo dos livros que você lê? Porque eu tava lendo muito livro, né? Em 2016 um amigo meu me passou uns livros para eu ler e eu voltei a ter gosto pela leitura, o gosto que eu tinha quando eu era criança. Daí eu comecei a ler os livros e eu gostava de falar do que eu tava lendo para as pessoas, eu não conseguia me conter muito, assim. Tipo, eu tô lendo um livro, cara, eu tô lendo esse livro aqui agora, cara. Dois Amores, Duas Cidades. Absurdo, meu, eu quero falar desse livro muito. Eu tô muito afim de fazer alguma coisa para falar desse livro aqui, entendeu? E na verdade eu leio num clube do livro que eu tenho aqui, Também, se você quiser entrar, tu me manda uma mensagem no direct do Instagram e eu te explico o que é o Clube do Livro. E aí eu gostava muito de falar dos livros. Ela falou, por que tu não grava vídeo falando dos livros? Eu falei, baita ideia. Então eu comecei a fazer isso, comecei a gravar vídeo falando dos livros. 2017. Mas eu não sei muito bem pra onde ir, né? Só que eu percebi uma coisa. Conforme eu ia falando, eu me comprometia a gravar os vídeos, eu me comprometia a gravar pelo menos um por semana. Conforme eu me comprometia a gravar esses vídeos, eu era obrigado a revisar o livro, reler, ver o que eu achei mais interessante, procurar os pontos importantes. Às vezes eu escrevia, fazia, sei lá, pegava uns tópicos do que eu achava mais legal, fazia uns esquemas visuais. Precisei começar a revisar esses livros. E aí eu comecei a perceber que no vídeo, quando eu ia gravar o vídeo, o que eu fazia, né? Quando eu ia gravar os vídeos, eu começava a narrar. Eu começava a me lembrar do que eu tinha lido e narrar isso para as pessoas. Então eu tava lá falando no vídeo e eu tava fazendo um processo assim que acontecia tudo ao mesmo tempo, né? Mas de recuperar a memória e soltar, recuperar e soltar, lembrar do que eu li, contar, lembrar e contar. E aí eu passei 2017, 2018 e 2019 inteiro quase só fazendo isso. Eu gravava vídeo de livro. Sei lá, eu devo gravado uns 100, 150 vídeos ali naquela época. E aí eu percebi que eu começava, sempre que alguém ia conversar comigo, eu ia dar uma aula, eu ia fazer alguma coisa, eu lembrava de, isso aqui eu li naquele livro, essa ideia vem daquele livro. Comecei a perceber que eu lembrava de qual livro vinham as ideias. E isso era muito útil pra mim. Por quê? Porque depois eu voltava pra casa, sei lá, eu tava no boteco com meus amigos, conversando sobre alguma coisa, eu lembrava de trechos dos livros. Eu nunca decorei, nunca fui muito bom em decorar trecho. Mas eu lembrava, essa ideia aqui que eu tô te explicando com as minhas palavras, eu vi nesse livro aqui. E daí eu voltava pra casa, eu pegava os livros de novo e ia aprender mais. Então eu entrava num ciclo de ler o livro, revisar, falar sobre ele, voltar e revisar ele de novo para falar mais sobre ele, assim por diante. Fui criando meus livros preferidos ao longo da vida, assim, né? Os livros que eu mais gostava de falar a respeito, eu percebi que eram os que eu mais tinha gostado de ler. E os que eu mais aprendia, consequentemente, né? Coisa doida. A partir de 2019,
em setembro de 2019, eu decidi levar a sério a internet e criar conteúdo para além de vídeo. Eu decidi entrar no Instagram. A sério, vou escrever coisas aqui. E daí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a contar o que eu estava fazendo. Era só isso que eu fazia. Eu contava o que eu estava fazendo. Eu tô fazendo isso agora, na verdade, né? Eu só chegava nos stories e nos posts e ficava contando o que eu estava fazendo. Eu tentava ter uma escrita meio marqueteira, porque é o que a gente aprende na internet. Hoje eu discordo disso. Mas eu estava sempre tentando contar o que eu estava fazendo. Pô, eu fiz isso aqui, assim que eu decorei esse negócio, assim que eu faço tal coisa, assim que eu faço exercício, assim que eu anoto isso e aquilo outro. E aí, conforme eu ia contando as coisas, conforme o tempo foi passando, eu só fui perceber isso muito tempo depois, né? Eu tô te falando agora, eu não percebia isso instantaneamente. Mas uma vez que eu percebi, aí eu passei a perceber instantaneamente. Então eu ficava contando as coisas e eu percebo que isso ia melhorando a minha capacidade de observar a vida. Então, o fato de eu contar as coisas que eu estava fazendo e estudando estava aumentando o meu nível de atenção à vida. Isso é muito interessante. Por quê? Porque cara, uma coisa, ó, toda vez que eu começo a tomar chimarrão, o começo é entupido. Mas depois de umas 30 goladas, ele desentope sozinho. Parece que é um pó que tem que ele desaparece. Aí eu pergunto pra algum gaúcho e eles falam que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Deu, cara, então eu devo ser muito burro mesmo desse negócio aqui, entendeu? Então é o seguinte, né? Aí eu comecei a notar que o meu nível de atenção à vida começou a aumentar. Só que qual que é a coisa? O que é a atenção? A atenção é assim. A vida está acontecendo, o teu dia a dia está rodando. 24 horas atrás de 24 horas. Tu acorda, vai viver a tua vida e vai dormir. A maioria das pessoas passa por isso sem notar as coisas ao seu redor. Elas vão meio que reagindo. Então, elas vão num processo reativo à vida. Ah, apareceu tal coisa, eu reajo a essa coisa. Apareceu tal coisa, eu reajo a essa coisa. A partir do momento em que você começa a narrar o teu dia, isso é muito bom de fazer de noite. Então tu chega de noite, deita na cama e repassa o teu dia. Tipo, meu filho, ele tem 2 anos. Ele deita no berço, eu fecho a porta. Quando eu saio do quarto dele, depois de contar as historinhas, eu fico ouvindo às vezes. E ele fica repetindo as coisas que ele viveu no dia. Muito massa. Ele fica, papai, não sei o que, mamãe, papai. E ele fica repetindo. Isso é muito louco, cara. E aí, eu percebi que conforme eu ia narrando o meu dia, e tu pode fazer isso com esse exercício simples de só contar o teu dia de noite, igual meu filho faz. Eu fui mudando de reativo para proativo, entendeu? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Seja proativo, entendeu? Essa coisinha simples, altamente valiosa e meio batida, já meio sem graça de ouvir, né? Caramba, eu vou narrando o meu dia e eu tô começando a pensar nas coisas antes delas acontecerem. E esse aprendizado explodiu minha cabeça. Caramba, agora eu antecipo ocasiões. Engraçado, né? Meu pai é corretor de seguros, então ele é um cara que tá sempre antecipando problemas. Ele fica assim, ó, tu não pode deixar tal coisa no carro, senão alguém vai roubar vai quebrar o vidro, roubar esse negócio. Tá sempre, tu não pode tomar cuidado, teu filho pode bater a cabeça nessa quina aqui, então já tem que deixar uma proteção. Ele já vive no modo antecipação de risco, entendeu? Mas eu percebi que começou a acontecer o seguinte, eu comecei a antecipar movimentos das pessoas, o que elas iam fazer, o que elas iam falar e o que podia acontecer no dia. E isso deu isso são etapas, né? São níveis, eu acho. Em um certo momento eu comecei a conseguir prever o resultado de uma ação minha. Cara, se eu fizer isso, o resultado vai ser esse. Isso é muito louco, tá? Porque falando assim, parece um negócio, sei lá, para alguns pode parecer meio bobo, para alguns pode parecer um negócio impossível. Mas não é. Isso é simples. Isso vem do fato de eu observar a vida e aí cara, começar a contar ela pra mim. E aí no dia a dia eu começar a ver que muitas coisas se repetem, cara. É um padrão. A vida é um padrão. A vida tem um monte de padrões, assim. E dentro desses padrões sempre tem novidade. Só que conforme tu vai narrando as novidades ao longo dos anos, hoje já faz anos que eu faço isso, né?
Como eu estava narrando a novidade ao longo dos anos, você vê que as novidades não são tão novidades assim. Muitas coisas são muito parecidas. Existem movimentos muito análogos. E aí eu comecei a perceber que eu antecipava movimentos. Qual que é a beleza de antecipar os movimentos? É que você começa a você modificar o ambiente ao teu redor. Então tu vai estudar alguém que ensina teoria cognitivo-comportamental, por exemplo. Ele vai dizer que o ambiente influencia na tua vida. Verdade. Claro que sim. O ambiente influencia no teu comportamento. Onde tu vive, o jeito que é organizado o teu quarto, o teu escritório, a tua mesa, as pessoas ao teu redor, as coisas que você assiste, as músicas que você ouve, tudo isso é o ambiente te modelando. Só que uma vez que você começa a fazer esse exercício, e é um exercício intelectual, de narrar o teu dia a dia, você vai apreendendo sem perceber os padrões de comportamento teus e das pessoas que você mais convive. Isso vai te permitindo antecipar. Tu não percebe que tu tá fazendo isso no começo, tá? É meio automático. Só que você começa a ver que as tuas ações têm maior efetividade. Uma coisa que eu faço, ela funciona melhor agora. Por que funciona melhor agora? Eu comecei a notar que funciona melhor porque agora eu tô entrando numa narrativa que eu já vivi. No dia a dia, é como se você revivesse algumas histórias todo dia. Uma vez que você... É tipo ver um filme. Tu vê um filme um monte de vezes. Tem algum filme que tu gosta, já viu um monte de vezes? Faz isso um dia. Pega um filme que tu gosta muito, assiste ele mais umas 5, 6 vezes. Tu começa a prever o filme, obviamente. Tu repetiu ele. Mas a tua vida também é uma história. A tua vida é uma história do começo ao fim, né? Tu nasce e morre. Tô contando uma história. Só que ela é uma história que, dia a dia, ela tem episódios com partes muito semelhantes. Todo dia tu acorda, entendeu? Até o dia que tu não acorda mais. Todo dia tu vai pro trabalho. Todo dia tu toma café da manhã. Todo dia tu almoça. Tu vai ver que muitas coisas você repete todo dia. Né? As pessoas vão chamar isso de hábito. Então, tu repete todo dia. Então é a mesma história sendo contada todo dia. Tu nunca parou para pensar nisso. Uma vez que você para pensar nisso daqui, caraca, a mesma história todo dia. Eu posso prever a história. Eu posso mudar a história. Eu posso começar a agir primeiro. Não só reagir ao que está acontecendo. Essa simples mudança, ela vai te dar um poder de ação no mundo muito maior. Então pensa na tua realidade, começa a fazer esse exercício de narrar a tua vida. Você vai perceber que de repente você está conseguindo mexer no mundo muito mais do que você conseguia antes. E isso mexe completamente nos teus resultados. É assim que tu consegue se organizar, reorganizar a tua rotina, incluir novos hábitos. E agora eu te digo mais. O que realmente mudou minha vida foi começar a fazer isso em público. Foi começar a produzir conteúdo. Escrever e-mail, escrever post, escrever story, gravar vídeo, fazer live. Porque todo o meu conteúdo é uma narrativa de algo que eu vivi. Hoje mesmo, estava olhando uma borboletinha aqui fora, pela janela, virou um post. E eu fiz um post contando de eu estar vendo a borboletinha. E isso me fez pensar em muitas coisas, só de ver a borboletinha. Não é coisa de drogado. É porque o meu nível de atenção à vida hoje é muito maior. Quando tem muita atenção, é igual o sol. O raio de sol tá pegando na planta, ela não queima. Tu pega uma lupa, canaliza aquele raio, tu bota fogo na planta. Né? A atenção ela é assim. Tu tá prestando atenção nas coisas mais ou menos. E a hora que tu presta mesmo atenção na vida, tu modifica aquela substância. Então tu consegue mudar muitas coisas. E aí tu consegue... O fato de você conseguir mudar, ele é consequência do fato de que a atenção, ela se transforma em meditação. Você consegue pensar muito mais sobre o que você está fazendo. Então a atenção, ela te leva a meditar nas coisas. Meditar é pensar e repensar a mesma coisa muitas vezes.
É ficar narrando e narrando e narrando e narrando a tua história muitas e muitas vezes. Tu fica contando a mesma história, por muitas vezes. Tu leu uma frase num livro que te chamou a atenção. Tu vai transformar ela numa história na tua cabeça, porque é isso que a gente faz. A gente transforma em imagem, e a história nada mais é do que a sequência de imagens. Como é que é um filme? É uma sequência de fotos. Uma foto depois da outra, tu faz bem aceleradinho, tu parece que está em movimento. Então, uma história é uma sequência de imagens. Tu vai repensando na mesma coisa, tu vai criando novas imagens daquilo. Essas imagens conectando, você contando uma história. Então eu comecei a contar a história da minha vida todo dia. Nos meus posts, nos meus stories e tudo mais. O que aconteceu quando eu comecei a fazer isso? Eu comecei a dar direção à minha história. Porque agora eu tinha um interlocutor, alguém me ouvindo. Isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é eu contar uma história para mim mesmo. A outra é eu tentar contar uma história para você. Eu sou obrigado a organizar muito melhor a sequência de fatos e as ideias que estão vindo na minha cabeça. Senão você não vai me entender. Senão vai ficar uma confusão sem tamanho. Eu não espero que seja essa aula aqui, inclusive. Eu vou contando essa história para você. E conforme eu conto pra você, porque eu tô contando pra você, pode ser que, sei lá, pode ser que 5 pessoas assistam esse vídeo, mas cada uma tá vendo na sua casa, então você é você. Então é você mesmo que tá me vendo, entendeu? Tu não tá me vendo com outro fulano de tal que mora lá sei lá, na Bahia, e você mora em São Paulo e sei lá o quê. Não, então eu tô falando com uma pessoa, tô falando contigo. Então conforme eu tô falando contigo, eu te trato como meu interlocutor e eu vou tentando organizar as ideias. E aí eu potencializo ainda mais essa atividade de recontar a minha história. Quando eu potencializo ela, eu começo a enxergar com muito mais clareza onde na minha vida tem problema. Então eu falo para as pessoas que elas têm que criar conteúdo resolvendo o problema. Elas não conseguem enxergar os problemas. Sim, tu não enxerga o problema porque não começou a contar a tua vida ainda. A hora de começar a narrar a tua vida, o dia a dia, as pequenas ações, a briga com a tua mulher, o relatório que tu entregou pro teu chefe, as coisinhas pequenas do teu dia a dia, a bolinha que tu jogou com teu filho, cada coisinha, o dia que a borboleta que tu viu na rua, e assim vai. Você vai começar, e contando isso pra outra pessoa, você vai começar a enxergar onde tem problema. Caraca, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema. É tipo cara, um dia eu mandei minha esposa lavar a louça. E eu tava, até então eu tava assim, ela lava a louça porque eu tô trabalhando. Então eu faço meu trabalho, ela faz a parte dela aqui em casa, o trabalho dela, e acabou. Aí naquele dia eu falei, mas espera. Daí ela falou, não vou lavar. Ela falou, lava a louça aí. Não vou lavar. Não quero. Lava amanhã. Eu falei, não quero que lava amanhã, eu quero que lava hoje. Dela, mas eu não quero, eu vou lavar amanhã. Deu, tá bom. O que eu vou fazer? Não vou brigar por causa de uma porra de uma louça, né? Aí, beleza. Então quer saber? Eu vou lavar a louça. Então eu comecei a lavar a louça. Eu comecei a pensar. Caraca, eu posso lavar essa louça todo dia, não muda nada. Nem é tão cansativo assim, nem é tão chato assim. E daí eu comecei, caramba, eu tinha um problema. Que eu achava que eu tinha um conjunto de obrigações no casamento e minha esposa outra. Mas não é bem assim. Não tem isso. Eu tenho aqui algumas coisas que eu vou fazer mesmo, e há algumas coisas, mas tem muitas coisas que nós dois podemos fazer. Sempre que um fizer, o outro não fez. O que isso significa? Que quem fez poupou o outro de ter feito. Ou seja, ao lavar a louça, eu deixei minha esposa descansar. E isso é infinitamente melhor pro casamento do que eu mandar ela lavar a louça. Do caralho, eu não vou mais mandar ela lavar a louça nunca mais. Toda vez que eu ver a louça suja, eu vou lavar. E aí ela descansa. E aquilo assim, abriu minha cabeça. Essa história eu contei e virou um Reels, viralizou, deu 30 mil hate, porque as mulheres ficou tudo brava que eu mandei minha esposa lavar a louça. Mas eu lavei a louça no final, entendeu? Não precisa ficar bravo. Eu lavei a louça. E eu percebi que eu fui idiota. Pronto. Mas foi porque eu tive que contar essa história primeiro, pra daí entender o que... Porque na hora não foi assim que eu raciocinei. Foi assim, tá bom, não vai lavar, vou lavar aqui. Eu lavei, beleza, fiquei pensando nisso. Daí quando eu fui contar a história, que eu fui percebendo as camadas de profundidade que tinha nessa ação boba, que é de lavar uma louça.
Eu, caramba, agora que eu lavo a louça, que não é tão difícil, eu poupo a minha esposa, isso é amor, então eu aumento o meu amor por ela ao lavar a louça. E eu aumento o amor dela por mim, porque ela começa a perceber que eu tô me doando por ela, e tu não consegue não amar alguém que fica se doando por você infinitamente. Do caramba, tudo isso, eu tinha um problema. Qual era o problema? Eu era um idiota. O problema é que eu achava que o matrimônio era um negócio de rigidez. Cada um fazendo o seu, no seu quadradinho, vai dar tudo certo. Cara, não é assim. Entendeu? Aí eu enxerguei um problema, eu comecei a resolver ele na minha vida porque eu comecei a falar sobre ele primeiro. Eu fui narrar um episódio, e ao narrar o episódio na minha vida, eu enxerguei um problema. A partir do momento que eu enxerguei esse problema, eu posso começar a observar em mais pedaços da minha vida se eu tenho esse problema em outros lugares. E eu vou resolvendo ele em mais lugares. Tem coisas que eu faço semelhantes em outras partes. Sei lá, às vezes eu tô no trabalho e fico mandando um cara fazer um negócio que eu poderia ter feito em muito menos tempo. Ah, faz isso aqui, daí até o cara fazer, demora, sei lá, 2 horas, eu podia ter feito em 5 minutos. Eu, caramba, dá pra começar a pensar assim. Então qual que é a moral aqui? O que eu quero concluir contigo? Comece a narrar a tua vida por texto e por vídeo. Verdade mesmo. Você não precisa nem postar isso em lugar nenhum, mas o fato de postar ajuda muito. Mas faça como se você estivesse contando para alguém. Você tem um interlocutor. Alguém está vendo o teu vídeo. Alguém está lendo o teu texto. E conforme você fizer isso, eu tenho certeza, meu amigo, tenho certeza, tu vai começar a encontrar os problemas que você tem que resolver na sua vida. Teu nível de atenção vai subir e você vai começar a ser mais proativo e, portanto, chegar mais perto do que você quer. E o que a gente quer no fim das contas sempre é felicidade. Então tu vai chegar mais perto de ser feliz. Espero que tenha sido útil isso aqui pra você. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço.